Então, essa questão 1, ela traz uma função y. Então, você já tem uma função y aqui, ó, apresentada. Tá? Espera aí, meu computador está atualizando alguma coisa agora. Pronto, agora foi. Então, aqui eu tenho uma função y apresentada, que é x vezes a tangente de uma constante mais ln de x. E aqui temos uma outra expressão que tem igualdade e envolve derivada. Então, isso aqui é uma equação diferencial? Sim ou não? Uma expressão como essa, que tem igualdade, que envolve derivada. Sim, né, professor? Sim, é uma equação diferencial. De que ordem? É uma equação diferencial. Segunda ordem? Que ordem? De segunda ordem? Observe que apesar de ter aqui polinômios, né, de segundo grau, quem define a ordem de uma derivada, de uma equação diferencial, é a ordem da derivada. Sim, é de primeira ordem. E aqui a maior derivada que aparece aqui é de primeira ordem. É de primeira ordem, y', isso é verdade. Ok? Então isso aqui é uma função é uma equação diferencial de primeira ordem. Claro que a gente, nesse curso, a gente começou a mexer em alguns casos. A gente viu o caso mais simples, que é uma equação do tipo fundamental, que tem essa estrutura aqui. Ela é uma igualdade que de um lado tem a derivada primeira e do outro lado uma função em x. Ou equações de primeira ordem, onde você consegue fatorar, né, de um lado está a derivada primeira e do outro lado eu tenho um produto ou um quociente entre expressões que envolvem só x ou só y. É o que a gente chama de equações, né, diferenciais de primeira ordem do tipo separáveis. E também vimos um outro tipo, que foi a equação de primeira ordem do tipo linear, que tem essa estrutura aqui, ó, derivada primeira mais uma função conhecida vezes y igual a uma função conhecida qualquer aqui, que eu estou chamando de Q de x. Então, esses três modelos, a gente sabe calcular, né, e resolvê-la e chegar na sua solução. Essa expressão aqui, em particular, não é fundamental, não é separável e não é linear. Tá? Ela tem uma outra estrutura. Tá bom? Que, na verdade, assim, né, teve gente que pesquisou e resolveu ela por outro método. Mas aqui a ideia nem era resolver. Qual era a proposta aqui desse exercício? Não é resolver a equação. Claro, quem resolveu chegou na sua resolução e comparou a sua resolução com essa. E pôde julgar se essa aqui é ou não, de fato, a solução. Mas aqui é só para verificar se essa função é a solução. É como se fosse assim, ó, alguém já calculou e chegou nessa resposta. Como é que você verifica se a resposta está certa? Tipo uma prova real. Não precisa resolver. Eu não fiz assim, não. Entendeu? Como é que você precisa... Né? Quando assim, se já é dada uma função, a ideia aqui é pegar essa função, substituir aqui, calcular a derivada dela e substituir aqui. Tipo a prova real. Se a equação for verdadeira, ela é a solução. Se a equação não for satisfeita, ela não é a solução. A ideia era essa. Né? Nos vídeos ou nas atividades aqui, eu tinha colocado outros exemplos assim, que envolvia derivada, equações de ordem superiores, né? Da ordem 16, da ordem 42, da ordem 24, de propósito, só para a pessoa não precisar resolver, não tem como resolver aquela equação ali. É só para substituir e ver se essa equação é satisfeita ou não. Ok? Nossa, eu tinha entendido que era para solucionar ela. Foi a única questão que eu tinha deixado em branco, porque eu acabei chegando na solução de que não, para mim não era, mas achei que a resposta estava errada. Pois é, eu fiz a mesma coisa. Eu tentei solucionar, não estava conseguindo chegar a essa resposta. E fazer isso é bem mais prático do que tentar solucionar ela. Pois é, muito mais inteligente a solução, pelo amor de Deus. A gente é fogo. Mas eu fiz isso, gente.
Ó, os vídeos que eu divulguei lá, eu fiz esse tipo de exercício. Logo no início, é esse tipo de exercício. A primeira atividade, valendo, assim, na atividade, a primeira questão que vocês entregaram, mesmo sem valer nota, mas valendo presença, foi com essa pegada. E eu fiz uma prova aqui na mesma linha. Eu peguei lá tipo de questão, só mudei, né, um pouquinho, mas foi o mesmo tipo de pergunta, né, a mesma análise. Mas enfim, mas vamos lá, vamos fazer então. Pode ser? Então eu vou resolver aqui. Vou calcular a derivada. A função y eu sei. Que está aqui, ó. A função y apresentada é x vezes a tangente de c mais ln de x. Ok. E eu vou derivá-la. Então aqui tem produto. Então não pode esquecer da derivada do produto. Todo mundo lembra da regrinha da derivada do produto? Aquele joguinho, né? A derivada primeira vezes a segunda sem derivar. E aí vai. Ok? Então, derivada primeira. Derivada de x. Podem me ajudar aí, falando ou escrevendo aqui no chat que eu estou acompanhando. Vai ser igual derivada de x é 1. Igual a 1. Vezes a segunda sem derivar. Então, ficou 1 vezes a tangente disso aqui. Derivada primeira é 1 vezes a segunda sem derivar. Então, só ficou a segunda aqui indicada. Mais a primeira sem derivar, que está aqui, vezes a derivada da segunda. Quanto que é a derivada da tangente de qualquer coisa? Secante ao quadrado? Só secante? Secante ao quadrado, isso aí. Secante ao quadrado dessa qualquer coisa. Então, a derivada... Vou botar aqui para cá, deu espaço. A derivada da tangente de qualquer coisa, direto, é secante ao quadrado dessa qualquer coisa, vezes a derivada dessa qualquer coisa. Se eu quiser já incluir aqui a regra da cadeia. Não é assim? Derivada da tangente é secante ao quadrado, vezes a derivada dessa qualquer coisa que está lá dentro, já indicando ali a regra da cadeia. Então é isso que eu vou aplicar aqui. Ok? Derivada da tangente de qualquer coisa é secante ao quadrado dessa qualquer coisa. Então é só repetir o que está dentro. Vezes, regra da cadeia. A derivada da função que está dentro. Quanto que é a derivada da função que está aqui dentro? Derivada constante é zero. E a derivada do ln? Lembram? Derivada de ln de x. Podem falar para mim ou escrever aqui no chat, que eu estou acompanhando. É 1 sobre x, não é, professor? 1 sobre x. Todo mundo lembra? Certinho. Isso aí. Então tá aqui, ó. A derivada, a função y apresentada está aqui. Ótimo. E agora a derivada dela está aqui. Posso cancelar alguma coisa? Isso aqui, esse x, cancela com esse x aqui, tá? Com 1 sobre x. Até aqui. Tá tranquilo? Derivada da tangente, derivada do ln, derivada do produto. Tá sim. Foi? Então, beleza. Então, vou tentar aqui ser bem direto agora na verificação, né? Para verificar se ela satisfaz a equação ou não. Ver se eu consigo colocar tudo nessa tela aqui. Então, vou me concentrar nessa primeira parcela. A primeira parcela é x ao quadrado vezes a derivada. Então, se eu pegar essa função que está aqui em cima, logo acima, que é a derivada, e multiplicar por x ao quadrado, eu vou ficar com x ao quadrado vezes a tangente, é só deixar indicado, mais x ao quadrado vezes a secante. Enquanto eu estou
Me concentrei só na primeira parcela. X ao quadrado vezes a derivada. Vê se está certo. X ao quadrado vezes a derivada é isso aqui. Ficou a tangente vezes x ao quadrado e secante ao quadrado vezes x ao quadrado. Ok? Vou me concentrar agora na segunda parcela aqui da equação. Ó. Menos y ao quadrado. Ora, menos y ao quadrado, a função y eu tenho. Ela está aqui. Eu vou considerar ela ao quadrado e com o sinal ali de negativo. Né? Vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou ficar com menos. Isso aqui ao quadrado, só deixar indicado também. X ao quadrado, tangente ao quadrado. Então, eu já sei a primeira parcela, feita a substituição, e eu já tenho a segunda parcela, feita a substituição. Falta só a terceira parcela. Menos x vezes y. Ora, menos x vezes y é pegar essa função aqui e multiplicar por menos x. Então, fica negativo, vai ficar x ao quadrado, e a tangente só vou repetir. Então, as três parcelas, eu já fiz a substituição. Eu tenho as três parcelas aqui. Ó. E aí? Se eu somar essas três parcelas e encontrar x ao quadrado, a função y é sim solução. Se eu somar essas três parcelas e encontrar algo diferente de x ao quadrado, a função y não é solução. Então, posso me concentrar só aqui. Ó. Eu vou somar. Tá? Se eu somar isso aqui, será que eu vou achar x ao quadrado? Essa aqui é a pergunta. E aí? Somando aqui essas três parcelas. Essa parte aqui já cancela, não cancela? Cancela. X ao quadrado, não, cancelei errado, peraí. Essa aqui, tangente sem estar ao quadrado, cancela com essa aqui. Que é a tangente sem estar ao quadrado, só tangente pura. O que restou? Restou x ao quadrado, secante ao quadrado, menos x ao quadrado, tangente ao quadrado. E aí? Isso daqui é igual a x? Uma pergunta. Será que dá para reduzir um pouco mais essa parte aqui? E falar que isso aqui vai dar x ao quadrado? O que vocês acham? Posso colocar o x ao quadrado em evidência? Posso, não posso? Pode. Vou colocar aqui, ó, x ao quadrado em evidência. O que vai restar? Vai restar o secante ao quadrado menos tangente ao quadrado. E aí, será que isso aqui é igual a 1? Se isso aqui for igual a 1, beleza, vai dar x ao quadrado igual a x ao quadrado. Agora a questão toda está aqui. Será que existe uma identidade que me garanta que secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é igual a 1? Nossa, eu não sei. Essa eu não sei. E aí, eu também não lembro. Qual a identidade trigonométrica que você lembra? Tem uma que todo mundo lembra. Seno ao quadrado de qualquer coisa. Vou botar aqui, de θ. Mais cosseno ao quadrado de qualquer coisa é igual a 1. Então, realmente, existem muitas, né, identidades trigonométricas. Mas muitas das identidades trigonométricas, né, a gente fala que elas são dependentes. Elas não são assim... Tem autores que vão falar assim, existe uma infinidade de identidades trigonométricas. Tem autores que vão falar assim, existem só 3 identidades trigonométricas. Todas as outras
são provenientes dessas 3 primitivas. E essas 3 primitivas, uma delas é essa aqui, que é a identidade trigonométrica fundamental. Não tem uma identidade para cada coisa, tipo uma para seno, uma para cosseno, uma para tangente, uma para cotangente, uma para secante, uma para cossecante? Então, tem autores que falam isso, existe uma identidade para cada coisa. Tipo, Tem cosseno de autores que teta e falam... cosseno de teta? Isso. Desculpa. Não, tem então. Foi isso que eu quero destacar com vocês. Eu posso falar assim para vocês, ó, existe uma identidade para cada coisa. Ou posso falar para vocês assim, ó, existem várias identidades, mas muitas delas saem dessa aqui. Entende? Por exemplo, aqui no exercício, eu gostaria de ter uma identidade que envolvesse que tipo de expressão? Secante e tangente. Aí eu posso buscar lá. Qual é a identidade que envolve tangente e secante? Ótimo. Ou posso falar assim, não, eu sei essa. E a partir dessa aqui, que eu sei que é verdadeira, eu vou escrever eu vou transformar ela na identidade que eu quero. Aí eu não preciso decorar todas as outras. Só lembrar dessa. Estão entendendo o que eu quero falar? Ou você decora lá todas as identidades trigonométricas, ou tem uma lista de identidades aí à mão para você aplicá-la, ou você lembra dessa aqui e trabalha em cima dela para transformar ela na identidade que envolve a expressão que você quer. Por exemplo, eu quero uma identidade que envolve tangente. Mas tangente, eu sei que é seno sobre cosseno. O que eu posso fazer nessa identidade aqui para transformar aqui o seno, por exemplo, aqui ao quadrado, na tangente? Eu posso dividir todo mundo por qual expressão? Pensando assim, com esse objetivo, de encontrar tangente. Se eu tenho seno ao quadrado, ora, se eu dividir por cosseno, eu vou ter seno dividido por cosseno. E seno dividido por cosseno é a tangente. Então, se eu dividir aqui todo mundo por cosseno, e a mais ainda, por cosseno ao quadrado. Quando eu pego uma equação e divido os dois lados pela mesma expressão, a equação continua sendo válida, não continua? Olha aqui. Essa aqui é a identidade fundamental trigonométrica. Ótimo. Se eu pegar ela e dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, continua sendo uma identidade verdadeira. Só que isso aqui é seno sobre cosseno. Equivale a dizer que é a tangente ao quadrado. Isso aqui simplifica. É 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Aí você vai falar assim, professor, aí que eu tenho uma outra identidade trigonométrica, só que essa aqui envolve tangente e secante. Ótimo. Ou posso falar para você assim, não, essa aqui é a mesma identidade fundamental, só que escrita em termos de tangente e secante. Também está certo. Eu só queria que você escolhesse assim, para você, o que é melhor, né, para você guardar aí, né? Tem gente que prefere pensar, não, são identidades distintas, vou decorar as duas. Não, eu prefiro olhar ela como proveniente da fundamental. Só lembrar de dividir todo mundo por cosseno ao quadrado. Você que sabe. Ok? Eu particularmente, prefiro pensar que eu vou decorar só a fundamental. E prefiro lembrar que é só dividir por cosseno ao quadrado ou qualquer outra coisa. Pensando sempre onde eu quero chegar. E vou encontrar uma identidade nos termos que eu quero. Alguém abriu o áudio aí e ia falar? Pode falar. Não? Então aqui eu tenho, secante ao quadrado de qualquer coisa, menos tangente ao quadrado de qualquer coisa. Vê se a gente pode afirmar isso. Tangente ao quadrado
escrito assim, ó, passa o secante para o primeiro lado e passa o 1 para o outro lado. Fica menos 1. E aí? É. Pode ser? Ou secante ao quadrado e tangente mais 1. Também, pai, não, mas aqui eu tenho secante ao quadrado menos tangente ao quadrado. É ao contrário disso, né? Também posso escrever assim. Ver se não são todas equivalentes. Secante ao quadrado menos tangente ao quadrado igual a 1. Essa equação é equivalente a essa, que por sua vez é equivalente a essa. É só você, né, ajeitar aqui do jeito que você preferir. São 3 identidades, todas as 3 equivalentes. Então, o que nós temos aqui? Tangente ao quadrado menos secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é igual a 1. É verdade, não é? Aqui, ó. Tangente ao quadrado, secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é realmente igual a 1. Tá aqui, ó. Tá? Então isso aqui é x ao quadrado. Ou seja, fazendo as substituições aqui, aqui e aqui, a gente encontra x ao quadrado. Conclusão. A função y é a solução dessa equação ou não é? Não. É. É, né? Fazer o quê? É. Fazer o quê? Achei que não era, né? Mas tudo bem. Tá? Então, assim, substituindo é como se fosse a prova real. A gente não calculou. Se eu não tivesse essa suposta solução, tá? Pelos conteúdos que nós trabalhamos aqui nessas últimas semanas, a gente não tem como calcular essa equação. Mas não foi esse o exercício, calcule a equação. Foi verifique se essa função é a solução. E esse exercício de verificar é só substituir. Assim, é só, entre aspas, né? É substituir as derivadas e reduzir e ver se a equação é satisfeita. Poderia ser de segunda ordem, terceira ordem, né? De ordem 100, seria substituir, não é para calcular. Tá bom? Então essa foi a primeira questão, né? Essa foi as ideias, né, que estavam por trás dessa primeira questão. Você saber identificar uma equação diferencial e saber julgar se uma dada função é ou não solução substituindo. Ok? Ok. Então é isso, gente. As outras questões da prova, gostaria que eu comentasse? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas questões, professor, só para me relembrar que tinha uma outra pergunta para fazer. Eu te perguntei essa primeira e tinha uma outra. Deixa eu abrir a prova aqui rapidinho. Uhum. Vou voltar aqui. Tá, número 1. 2 de boa. A 2 o senhor pode só falar o gabarito para ver se eu acertei? A 3 então, eu vou divulgar o gabarito. Deixa eu abrir o gabarito aqui então para te mostrar. Eu vou divulgar já lá na sala. A 3 estava de boa, né? Que você já fez. Não. Tá tranquilo. Eu tinha negócio para perguntar, mas eu já refiz aqui. Tá de boa. Para mim tá de boa, pessoal, não sei. Deixa eu abrir aqui o gabarito, que eu
Só não divulguei porque realmente tá... Hoje o dia foi corrido. Mas já... Rápido, daqui a pouco eu divulgo. Deixa eu colocar aqui para vocês. A gente comenta rapidinho e dá... Continua o emento do curso. Tá aparecendo aí? Então, olha só. Daqui a pouco a gente fez agora, né? Já estava feito aqui no meu PDF. Foi a função y, a derivada dela, substituir nessa expressão. E caímos na identidade, igual a 1. Então, logo a função apresentada constitui, sim, solução, tá, da equação. Essa aqui foi a ideia. A questão 2 é uma equação diferencial separável, tá? Então, a ideia aqui era separar tudo que tem y, acompanhar aqui, né, o dy. Tudo que tem y, acompanhar aqui o dy. Tudo que tem x, você deixar desse lado acompanhando o dx. Aplicar a integral dos dois lados e chegar nessa solução geral. Ok? Claro que aqui tem condições iniciais. Aí você substituía x e y pelos valores iniciais para encontrar o c específico. Uma vez que você tem o c específico, você apresenta a solução específica ou solução particular, que é a mesma solução geral, só que não é o c genérico, é o c que você encontrou. E se for possível, você evidencia o y, né? Isola o y aqui e escreve y em função de x. Mas quem também deixar aqui indicado de forma implícita, também dá para aceitar, sem problemas. Tá bom? Então a ideia era identificar que era separável e fazer esses passos. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a resolução dessa segunda? Tá de boa? A terceira foi tipo das misturas, né? Que vocês fizeram já em outros momentos. De todos que eu corrigi, já a atividade, a maioria acertou, sem problemas. Tá? E a última era um tipo novo, né? Que a gente trabalhou poucas vezes, que é do tipo linear. Que a grande sacada aqui era achar o fator de integração e multiplicar toda a expressão por esse fator integrante. Aí a gente fica com uma expressão que pode ser transformada na fundamental e a gente acaba de resolver. Tá? Então esses são os tópicos, né, de equações diferenciais que a gente viu. A fundamental, a separável e a linear. Fala comigo, gente, até aqui. Podemos então fechar essa etapa de equações diferenciais? Né? Ai, Jesus, nossa. Que massacre. Isso, então, e a ideia é essa mesmo. Foi assim, a ideia é você, né, um aluno de cálculo da licenciatura em Química, ter essa noção de equações diferenciais. Claro que não é um curso completo de equações diferenciais, poderia ser um semestre inteiro só disso, mas assim, não é o objetivo do curso de vocês, mas também vocês não podem passar por um curso de graduação e falar assim, eu nunca ouvi falar de equações diferenciais. Não é isso. Então, a gente encontrou esse meio termo aí de pegar alguns tópicos e colocar nessa disciplina. Então, vocês, em algum momento que você vê uma expressão, ou ainda na graduação, ou depois, né, numa pós-graduação, você sabe que é uma equação diferencial, esses fundamentos básicos de equações diferenciais. Tá? E aí a gente fecha aqui essa parte. Daqui para frente, agora o nosso curso é outro. Agora, nessa semana, agora a gente já entrou em tópicos de geometria analítica. Tá bom? Não sei se alguém já mexeu na lista, nos exercícios, né, propostos.
Na semana passada, dentro da ementa está proposto a gente trabalhar as cônicas e falar um pouquinho de coordenadas polares. Aí eu tô disponível aí para tirar dúvida, para fazer algum exercício. Vou abrir aqui. E aí, o que vamos fazer? Alguém chegou a dar uma olhada na parte de cônicas? Eu dei uma olhada, mas essa parte para mim é mais tranquila, na verdade. Tranquilo. Então, sem problema, beleza. né? Conta os efeitos de ar e tal. Isso. É lá a cônica, se eu não me engano, é o capítulo 10. Acho que é 10, né? Do Sturt, volume 2. E acho que é no 10.5. Acho que é 10.5. E lá na abordagem, às vezes trata cônicas assim, vamos encontrar o foco, vamos encontrar outros elementos, que não é o nosso objetivo principal aqui. Nosso objetivo principal é você pegar uma equação e saber falar assim, aquela equação ali é de uma elipse, é uma parábola, é uma hipérbole, é uma circunferência. O objetivo é esse, você só de olhar a expressão, você saber que cônica ela representa. E feito isso, você saber fazer o esboço. O esboço é um gráfico que traz ali as informações, né, relevantes que não podem faltar. É isso. Então, dada uma equação de qualquer cônica, você é capaz de identificá-la? Falar que cônica é essa e fazer um esboço? É isso que eu quero verificar com vocês. Tá bom? Aí tem lá, né, no texto base eu selecionei alguns exercícios. Mas lá no texto, às vezes, pede assim, calcule o foco, calcule, né, outros elementos. Não precisa resolver tudo que pede lá. Você pode aproveitar o exercício do Sturt, mas com esse jeito, de pensar só em identificar e fazer o esboço. Todo o tempo. Deixa eu pegar aqui alguns aqui para a gente fazer. Alguém tem algum pedido de exercício? Estou abrindo aqui, mas quem tiver eu dou prioridade para vocês apresentarem. Eu tive dificuldade, acho que pela falta de prática mesmo disso, seria na que me dá o gráfico e pede para eu formular a função, a equação, apesar de que não foi isso que o senhor pediu lá, né? Mas foi a que eu mais tive dificuldade, assim. Uhum. Eu vou fazer aqui um exercício, a gente pode fazer um desses também, sem problema. Deixa eu ver aqui se tem alguma proposta aqui desse jeito. Vou tirar um print aqui, botar aqui. Aqui, ó, eu tirei um print lá do exercício. Só para quem não viu ainda ter uma ideia do que se trata. Aqui está no capítulo 10.5, tá? Então aqui, ó, encontre os vértices, os focos da elipse e esboce o seu gráfico. Então aqui está pedindo vértice, foco e esboçar o gráfico, tá? Então assim, eu não vou ficar preocupado em pedir para você identificar foco nem vértice. A ideia seria, dentro de um contexto qualquer, se você encontrar uma equação como essa, você saberia identificá-la como uma elipse? É isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Aqui, esse bloquinho aqui já se fala de elipse, né? Só elipse. Mas a ideia é, dentro de um contexto qualquer, ao olhar uma equação como essa ou qualquer outra, você sabe identificar que é uma elipse e fazer o gráfico.
Querem escolher uma dessas aqui para a gente fazer? Só faz uma fácil, depois faz uma difícil pra gente ver mais ou menos. Fazer uma fácil e difícil? Porque Tá. aí na fácil a gente pega a manha e na difícil a gente vê o bicho de 7 cabeças. Tá bom. Então tá, vamos fazer aqui. Essa aqui eu acho que é fácil, ó. Eu gosto de fazer só as fáceis, as difíceis eu deixo para a lista, para a prova. Então, o que eu tenho em mente? Eu preciso ter em mente um modelo, um padrão. Então, assim, o que eu tenho em mente, e eu falo isso lá no vídeo com a explicação, é assim, ó, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Tá? Isso aqui parece um pouco, se você colocar assim, com r ao quadrado aqui no final, a equação geral da circunferência. Tá? Se eu dividir aqui por a ao quadrado e b ao quadrado, eu tenho o modelo geral da elipse. Se um desses coeficientes for negativo, um for negativo e o outro for positivo, e vice-versa, eu tenho a hipérbole. Então, basicamente, eu prefiro, né, guardar o da elipse. Porque se eu tenho esse modelo aqui da elipse, isso aqui é um modelo geral de elipse. E olhando aqui para essa estrutura, eu vejo o centro. O centro dessa elipse é o x0 e o y0. E os semi-eixos x é como se fosse um raio na direção de x e um raio na direção de y. Então aqui eu tenho semi-eixo x é o A e o semi-eixo y é B. Então, isso aqui é o que eu tenho em mente. Agora, quando eu vejo um padrão como esse aqui em azul, você consegue escrever esse padrão com essa estrutura aqui? Uma equação, o segundo membro é igual a 1. Então, aqui eu tenho uma equação, o segundo membro é igual a 16. O que eu posso fazer aqui para transformar esse 16 em 1? O que você pode fazer com essa equação para escrevê-la dessa forma? Estou olhando para cá para o 16. Quero escrevê-lo em termos de 1. Então, vou dividir todo mundo por quanto? Vou dividir toda a equação aqui por 16. O Luiz falou 4. Não, Luiz, eu vou dividir por 16 porque eu quero que fique igual a 1. Se eu dividir por 4, quero dividir aqui toda a equação por 16. Se eu dividir por 4, aqui ainda vai ficar 4 indicado. Tá? Então, é por 16 mesmo. Porque aqui no segundo membro eu quero que fique igual a 1. Isso, vai ficar igual a 1. Aqui vai ficar dividido por 16. Posso simplificar o 4, ainda vai ficar com 4 no denominador. E aqui vai ficar dividido por 16 indicado. Olha aí. Dividindo a equação do 13 por 16, vê se ela não se aproximou desse padrão. Foi ou não foi? Quanto que vale o centro da elipse? Isso aqui eu sei que é uma elipse, então. Qual é o centro dela? O centro é x0, y0. x0, eu observo aqui, ó, na base. O y0 eu observo aqui na base. Aqui tem x0? Aqui tem y0? Não sei. E aí?
Quanto que vale o x0 aqui, gente, nessa expressão? Zero. É zero. E o y0? Também. Também. Então, quais são as coordenadas do centro? Zero, zero. Então, saber qual é o centro da elipse é importante para a gente fazer o esboço. Então, eu quero só isso. Eu quero só o mínimo necessário para eu fazer o esboço. E saber o centro é importante. Todo mundo viu que as coordenadas do centro dessa elipse aqui é o ponto 0, 0? Se alguém não viu, fala que eu explico de outra maneira. Posso continuar? Então, além de construir identificar o centro, qual é o semi-eixo X? Quanto que vale o semi-eixo X aqui? Ó? O semi-eixo X, eu tiro daqui. Ó. Aqui é A ao quadrado. Aqui eu estou vendo que A ao quadrado é 4. Quanto que vale o A sem estar ao quadrado? Isso aí, Luiz, 2. Muito bem. E o semi-eixo Y? O B. Aqui eu estou vendo que B ao quadrado é 16. 4. Quanto que vale B sem estar ao quadrado? É 4. Muito bem. Então, se você sabe que a elipse, que é uma elipse com essas propriedades, o esboço sai naturalmente. Vou passar aqui para outra tela. Copiei, colar aqui. Então tá aqui, ó. Eu vou fazer o esboço. Então eu sei que é uma elipse, então você já identificou a cônica, e agora você vai fazer o esboço. O esboço é um gráfico simples, mas que tem, né, as informações mais importantes. Qual é a informação mais importante aqui? É o centro. Então o centro aqui é o centro 0, 0. Fiz um xizinho aqui só para me localizar. E o semi-eixo x é 2. Quer dizer que na direção do eixo x você vai marcar 2 unidades para a direita e 2 unidades para a esquerda. Então vai vir até esses dois extremos. O semi-eixo y é 4. Então você vai marcar 4 unidades para cima, 4 unidades para baixo. Então aqui são os outros extremos. Então se você sabe o centro e os semi-eixos, você sabe onde vai passar essa elipse. Então você vai traçar uma curva que passa nesses extremos, tá? E essa curva aqui é formada por infinitos pontos. Todos esses pontos, eles satisfazem, né, essa equação aqui. Então aqui eu tenho o ponto 2, 0, aqui eu tenho o ponto 0, 4, ponto menos 2, 0, o ponto 0, menos 4, e tem infinitos outros, tá? Mas todos esses pares satisfazem essa equação. Ou essa, de forma equivalente. Então aqui está a nossa curva, a nossa elipse. Ok? Então esse aqui é o exercício. Dada a equação, você faz o gráfico. Ou vice-versa. Dado o gráfico, você faz a equação, né? Quem disse... Aqui na lista tem um exercício com essa abordagem aqui, ó, 17 ou 18. Querem escolher qualquer um? 18. 18? Beleza, deixa eu copiar e colar lá na outra tela. Vamos fazer o 18. Vamos juntos. Então, encontre a equação da elipse e a seguir localize os seus focos. Então, a gente não vou ficar cobrando foco, não. Tá? Eu quero que você identifique que curva é essa. Então, só de olhar, você sabe que é uma elipse. E aqui, olhando aqui o gráfico, dá para você identificar qual é o centro dessa elipse?
Quais são as coordenadas do centro? 2, né? x2, y1. Isso. E o semi-eixo x? Aqui é o centro. Ótimo. Semi-eixo x? Quantas unidades nós marcamos aqui? 1, 2, 3 para a direita. 1, 2, 3 para a esquerda. Alguém está com o áudio aberto. Fechou? Obrigado. Então, o semi-eixo x vale quanto? A partir do centro, ó, foram 3 unidades para a direita, 3 unidades para a esquerda. Então, o semi-eixo x é 3. Tá? E o semi-eixo y? A partir do centro, 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo. Então, o semi-eixo y, nesse caso, é 2. Visualizaram isso ali no esboço? Então, você localiza o centro primeiro, e a partir do centro você localiza quantas unidades você tem ali até chegar nos extremos. Então, com isso você tem o valor do semi-eixo x e você tem o valor do semi-eixo y. Agora você monta. Vou pegar aquele modelo. X menos x ao quadrado, menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual a 1, semi-eixo x ao quadrado, semi-eixo y ao quadrado. Tá? Então aqui eu tenho x menos x0 vale quanto? Para eu substituir aqui. Falem aí, por favor, ou escrevam aqui no chat. Quanto que vale o x? X0 vale 2. Y0 vale 1, né? Vale 1. Semi-eixo x vale 3, então o ao quadrado é 3 ao quadrado. 9. Isso aí. Semi-eixo y vale 2. Então aqui entra o b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que é 4. Então aqui eu tenho a equação da elipse. Dado uma equação como essa, você pode fazer, você deve saber, né, fazer o esboço, e dado o esboço, você deve saber escrever a equação. Então é isso que eu vou acompanhar você, quero verificar se todo mundo sabe fazer isso. E essa vai ser a abordagem em todos os tópicos de geometria analítica. Oi, pode falar. Repete pra mim, por favor, essa parte de baixo ali, ó. Não entendi, fala de novo. Repete, por favor, a parte de baixo onde está o 9 e o 4, que eu não entendi isso aí, não. Como é que tu chegou aí? 9? É, e me buguei. Tá. Aqui entra a ao quadrado. Mas quanto que vale o A? Você pode escrever assim, ó, 3 ao quadrado. Ah, tá. Tá bom, Tá? entendi já. E o B, 2 ao quadrado. Entendi. Beleza. Então, a elipse está aí. Um exemplo com a elipse. Você identificou a cônica e fez um esboço do gráfico. E lá nos tutores tem outros exercícios. Aqui, né, do 11 ao 16 fala de elipse, o 17 ao 18 é elipse, o 19 ao 24 vai falar de hipérbole. Do 25 ao 30 estão todas misturadas. Vou pegar aqui esse bloquinho aqui do 25 ao 30. A gente escolher um desses aqui para a gente fazer.
Olha, identifique o tipo de seção cônica cuja equação é dada e encontre os vértices e os focos. Bom, então aqui eu quero que você identifique a seção cônica. Eu não quero identificar os vértices e focos, não. Eu quero fazer o esboço. Tá? Escolham aí, uma dessa aí pra gente fazer. Pode ser? Qual? 29. Eu não entendi. A 29. A 29, tá. Ó, entendi, obrigado. Então vamos lá, 29. Eu tenho essa equação aqui. Y² mais 2y igual a 4x² mais 3. E aí, já tem algum palpite de que cônica é essa? Eu gosto de tentar sempre buscar o padrão da elipse. Esse padrão que a gente aplicou agora há pouco aí nos outros exemplos. Tá? Ah, mas por que eu gosto sempre de trazer para o padrão da elipse? Eu trago para esse padrão aqui. Se por acaso A e B forem iguais, imagina aqui que A e B são iguais. No caso, aqui é A² e aqui também é A². Então eu vou ter um caso onde eu tenho uma elipse com os dois semi-eixos iguais. Que curva é essa? Que é uma elipse com semi-eixos iguais. Uma elipse que tem semi-eixos iguais nada mais é do que uma circunferência. Tá? Então, mesmo eu ter me baseado a princípio no padrão da elipse, se eu observar que são semi-eixos iguais, isso aqui pode até vir para cá multiplicando A². Tá? Então, é o padrão da circunferência. Então, por isso que é bom trazer para o padrão da elipse. Ou, se tiver um coeficiente negativo e um outro positivo, também já cai no padrão da hipérbole. Tá? Então, eu sempre me baseio no padrão da elipse mesmo. Aqui, eu tenho x² e eu tenho y². Então, eu já descarto a possibilidade de ser uma parábola. Então, fica na dúvida em ser elipse, ou circunferência, ou hipérbole. Eu vou escrever naquele padrão ali ao lado. Bom? Então, aqui eu tenho... Vamos lá. Vou escrever menos 4x² desse lado, mais y² mais 2y igual a 3. Ok? O que mais que a gente pode trabalhar aqui em cima dessa equação para tentá-la, para tentar escrever ela com essa forma? Observe que aqui eu tenho só isso que envolve x². Então não tem muito o que fazer. Mas aqui não. Ó. Aqui eu tenho duas parcelas que envolvem y. E eu sei que aqui eu tenho um quadrado de coisas que envolvem y. Então aqui eu tenho y² mais 2y. Isso aqui está parecendo o quadrado da soma. Não parece? O quadrado da soma, aquela regrinha do produto notável? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Isso aqui está parecendo o quadrado da soma. Onde o primeiro termo é y e o segundo termo é 1. Porém, esse quadrado ele está incompleto. Ele tem o quadrado do primeiro, ó, o quadrado do primeiro termo está aqui. Confere. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Está aqui, confere. Mas está faltando o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 1. Então, vou ter que colocar aqui 1 por minha conta. Vou colocar aqui um mais 1 por minha conta. Porque eu quero que isso aqui fique escrito dessa forma, em termos do quadrado da soma. E para manter a igualdade, eu vou colocar mais 1 do outro lado. Então, eu estou ajeitando aqui as contas para eu ter o quadrado perfeito aqui, bonitinho. É o que a gente chama de completar quadrado. Tá? Com isso aqui ficamos com 4.
E aqui o x é só repetir, menos 4x ao quadrado. Então, completamos o quadrado. Vocês têm alguma dúvida nesse passo? Posso continuar? Pode, professor. Posso? Então, beleza. Próximo passo aqui. Se eu quero chegar nessa forma. Divide por 4, né? Pra aquele negocinho ele virar um. Tá, eu vou dividir todo mundo por 4. Acho que dá certo. Então, vamos dividir todo mundo por 4 para eu ter o segundo membro igual a 1. Tá? Vou fazer aqui do lado mesmo. Estou dividindo por 4. A primeira parcela vai cancelar esse 4. A segunda parcela vai ficar indicado a divisão por 4. E o segundo membro vai ficar igual a 1. Pronto. Esse padrão aqui está bem parecido com esse, não tá? Mas não é uma elipse. Por que não é uma elipse? Aqui é positiva. E aqui é negativa. Então, se aqui é negativo, a gente sai do padrão da elipse e define que uma outra cônica. Então, a identificação aqui não é mais identificar como uma elipse, é uma hipérbole. Tá? É uma outra curva. Bom, mas se você lembra do padrão da elipse, o padrão da hipérbole é similar. A única diferença é que um dos coeficientes é negativo. Ou aqui ou aqui. Um é positivo e o outro é negativo. Tá bom? Então, com relação a esse desenvolver aqui né, esses passos aqui algébricos e identificar a curva. Ficou claro? Falem comigo. Foi ou não foi? Foi. Foi? Beleza. Então agora o próximo passo é você fazer o esboço. O que você precisa para fazer o esboço? Primeira coisa é identificar algo que a gente fez agora há pouco. Identificar o centro e identificar os semi-eixos. Olhando aqui esse padrão, quais são as coordenadas do centro? Quanto que vale o x0 e o y0? Aqui não tem x0, então ele vale quanto? Ele vale 0 e o outro 1. 0. E o y0? 1 ou menos 1? Menos um. Isso aí. Aqui está dizendo o seguinte, ó, que menos o y0 é igual a 1. Em outras palavras, o oposto do y0 é igual a 1. Então, o y0 original é o menos 1. Essa é a coordenada do centro. Semi-eixo x. Aqui não tem número nenhum indicado. Né? Quer dizer que o a ao quadrado vale quanto? Se não tem número nenhum indicado aqui, a ao quadrado é 1, o a é 1. E o b ao quadrado é 4. Então, quanto que vale o b? Aqui da tela. Tá aqui. Ok, gente? Tem uma hipérbole de centro 0, menos 1 e semi-eixo x1 e y2. Próximo passo é fazer o esboço, então. Sabendo disso aqui, ó, vou me concentrar só nessas três informações, o centro e os semi-eixos. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, x, y. Primeira coisa que você marca é o centro,
x0, y1, menos 1, aliás, né? Então aqui eu tenho o meu centro. A partir do centro, eu vou marcar quantas unidades para a direita e para a esquerda. O semi-eixo x é 1. Então vai ser uma unidade para a direita e uma unidade para a esquerda. E a partir do centro, vou marcar 2 unidades para cima e para baixo. Então 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo. Se fosse uma elipse, eu seria ligar esses extremos aqui e traçar o esboço da elipse. Mas o que eu quero desenhar não é uma elipse, é uma hipérbole. Então, o início aqui é similar ao esboço da elipse. Você marca o centro e o semi-eixo. Se fosse elipse, era ligar esses extremos. Como é hipérbole, a diferença vai ser daqui em diante. Então, qual é o procedimento para você fazer o esboço da hipérbole? Uma vez que você já sabe, né, desses extremos aqui, você vai fazer um pontilhado, um retângulo, né, pontilhado, que passa nesses extremos. Quero fazer o esboço da hipérbole. Agora você vai traçar as diagonais desse retângulo. Agora você vai estender essas diagonais até o infinito. É isso que é o mais importante. Essas diagonais estendidas são assíntotas, né, que são os limites da nossa hipérbole. A curva que a gente quer desenhar tem dois traços. Ou os traços são esses dois aqui, ó, um côncavo para a direita e um côncavo para a esquerda, ou são dois traços assim, um côncavo para cima e um côncavo para baixo, tendendo a esse pontilhado, mas nunca vai encostar no pontilhado. Tá? Então agora é só você decidir qual é o traço correto. São os traços voltados direita e esquerda, ou são os traços voltados para cima e para baixo? E aí? A expressão é que vai te dizer agora. Se eu zerar aqui o x, se eu fizer x igual a 0, a equação que resta tem solução. Tá? Se você fizer x igual a 0 aqui, ó, tampar isso aqui, a equação que resta aqui tem solução. Ou seja, se você fizer x igual a 0, x igual a 0 está em cima do eixo y. A equação tem solução. Então, esse aqui é um ponto importante e esse aqui é um ponto importante. Então, a hipérbole que eu quero são os dois traços que passam por esses pontos. Então, isso vai me dar as curvas voltadas para cima e para baixo. Ou simplesmente você vê assim, ó, o x tem coeficiente negativo. O y é que tem o coeficiente positivo. Então vai ser para cima e para baixo. Se aqui fosse positivo e aqui negativo, tá? Então as parábolas, as hipérboles, né, seriam côncavas para a direita e para a esquerda. Tá? Então aqui temos o esboço da hipérbole. E aí? Foi, não foi? Tem alguém acompanhando? Beleza? Beatriz botou aqui sim. Obrigado, Beatriz. Então é isso. Então essa semana, esse é o objetivo dessa semana. Você saber identificar as cônicas e fazer o esboço de cada uma delas.
Podemos fazer algo mais? Ou tá bom por hoje? Por mim, tranquilo. Tá tranquilo? Beleza, então. Então vamos fechar. Tá bom, gente? A parte assim, de geometria analítica é mais suave do que a parte de equações diferenciais. Né? Mas é bom você praticar um pouquinho, né? Se organiza aí, mexe um pouquinho nessa lista, para não também deixar as coisas acumularem muito. E isso aqui, depois a gente vai ser essencial quando a gente entrar em tópicos de cálculo 2. Tá? Então é bom você realmente não deixar lacunas abertas agora, né? Tirar sua dúvida, para realmente a gente construir algo mais em cima disso tudo. Tá? Então é isso. O Beatriz também falou que tá tranquilo. Show de bola, então. Então tá bom, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. Desejo uma boa semana. Tá? Bons estudos. A gente se fala aí pelo WhatsApp e até semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite, senhor. Valeu, boa noite.